Tudo bom, galera? Sejam muito bem-vindos ao canal Cognissomos. Como vocês sabem, eu sou o Prof. Nepton e na mini aula de hoje eu vou trazer para vocês todo o processo de transcrição de RNAs em células eucarióticas. Então, se tu tem interesse sobre esse assunto, aguarda a vinheta! Então, gente, antes de entrarmos na transcrição de RNA em células de eucariotos propriamente dita, vocês têm que ter alguns conceitos em mente, os quais irão facilitar o entendimento de como ocorre a transcrição em células eucarióticas. Uma das primeiras coisas que vocês têm que ter em mente são que em células eucarióticas nós temos três principais enzimas os quais realizam a transcrição de RNA, sendo elas a nossa RNA polimerase 1, RNA polimerase 2 e a RNA polimerase 3. Cada uma tem um determinado grau de especificidade que vocês têm que ter em mente. A RNA polimerase 1 ela trabalha na produção de um longo RNA ribossomal, o qual vai dar origem especificamente ao RNA ribossomal 18S, 5,8S e o 28S. E esta é a principal função da RNA polimerase 1 durante a transcrição de RNAs em eucariotos. Logo em seguida, nós temos a RNA polimerase 2, que é a mais bem estudada e é a enzima o qual é capaz de se ligar a milhares de promotores em células em DNA eucarioto para a produção de RNA mensageiros. Ou seja, ela é a mais importante dentro desses processos transcricionais de estudo que vamos fazer hoje. Além disso, a RNA polimerase também consegue se ligar em promotores que produzem alguns RNAs especializados, ou seja, aqueles RNAs que acabam tendo função dentro da célula per se ou associados a algum nível com algumas proteínas. Já a nossa RNA polimerase 3 ela é capaz de se ligar em promotores que vão produzir o RNA ribossomal 5S, que era um RNA ribossomal que estava faltando para ser sintetizado para que os nossos ribossomos sejam eficientes depois na tradução desses RNAs. E também extrema importância na produção de RNAs transportadores. Vocês se lembram? Mais à frente, quando se estuda os RNAs transportadores, os quais apresentam aminoácidos conectados a eles, os quais se ligarão a códons durante o processo de tradução, e nós teremos ali um aminoácido específico e a produção da proteína específica, né? Além disso, a RNA polimerase 3 também consegue se ligar em promotores os quais vão sintetizar pequenos RNAs especializados, da mesma forma como a RNA polimerase 2, só que aqui eles são pequenos RNAs e não variados tamanhos de RNAs especializados. Sabendo que a RNA polimerase 2 é a mais importante, a gente vai sempre trabalhar com ela em mente para entender o processo de transcrição do nosso RNA. Aqui eu trago uma figura exemplificando a estrutura da nossa RNA polimerase 2. Entretanto, isso é muito minimalista, porque a nossa RNA polimerase 2 ela apresenta 12 subunidades, os quais seriam impossíveis de eu conseguir desenhar cada uma delas aqui para vocês. Mas trouxe as partes mais importantes para que vocês vão necessitar logo nas próximas telas que eu vou trazer. Primeiramente, nós temos uma subunidade chamada de RBP1. Essa subunidade, como vocês veem, ela está em vermelhinho aqui atrás, ela estaria por trás destas outras duas subunidades em laranja e em roxo da nossa RNA polimerase 2.
Aqui no meio teríamos um canal aonde o nosso RNA começaria a ser sintetizado. E nós temos uma cauda da RNA polimerase 2 que está presente na subunidade RBP1, que é chamada de CTD. Essa cauda é de extrema importância para processos pós-transcricionais. Tá? CTD seria Carboxy Terminal Domain. Só por causa disso ela é chamada de CTD. Porque a gente sabe, né, que existem nas proteínas os terminais carboxy terminal e as outras regiões mais externas da proteína. Tá? Então, o que eu desenhei aqui entrando dentro da nossa RNA polimerase 2 seria o nosso DNA. Aqui, digamos que ele teria a proteína teria uma conformação já aberta e nós teremos aqui a síntese de nossa cadeia de nucleotídeos. Olha só, então nós teríamos aqui os nossos nucleotídeos livres, os quais vão adentrar a região mais interna da RNA polimerase 2, e a RNA polimerase 2 então começa a sintetizar, colocando nucleotídeos um do lado do outro, para que haja a síntese da nossa fita nascente de RNA, que está sendo sintetizada no sentido 5'. E isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, este pedacinho é isso que vocês têm que ter em mente. Vamos para o próximo quadro? Então aqui eu vou trazer para vocês as principais características da transcrição de RNA em eucariotos, onde a gente enxerga nessa tela a nossa RNA polimerase com uma subunidade, outra subunidade, mais a RPP1 subunidade vermelha aqui passando por trás da estrutura e no centro da nossa RNA polimerase 2, e aqui a sua extremidade carboxy terminal, né? Aquela parte que a gente comentou anteriormente, que é super importante para processos pós-transcricionais. Bom, vamos aos pontos. A primeira característica importante que vocês têm que ter em mente da transcrição dos nossos RNAs dentro das nossas células eucarióticas é que nós não precisamos de uma primase, de alguém sintetizando um primer para a gente, como acontece lá na replicação do DNA. Aqui nós precisamos de uma região promotora no nosso DNA. Essa região promotora nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos na nossa fita de DNA, o qual é reconhecida por proteínas. Essas proteínas são conhecidas como fatores de transcrição basais ou fatores de transcrição comuns, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente na outra tela. Essas proteínas, quando se alocam sobre o promotor, elas têm a capacidade de atrair a RNA polimerase 2, fazendo com que ela se associe a uma região específica do nosso DNA para logo poder iniciar o processo de transcrição daquele gene alvo. Então essa é a primeira característica que vocês têm que ter em mente. A segunda característica que vocês têm que ter em mente é que os nucleotídeos que são necessários para a transcrição de RNAs em células eucarióticas, eles precisam estar trifosfatados. Ou seja, eles precisam ter 3 fosfatos ligados ao açúcar daquele nucleotídeo. Isso porque esses fosfatos são requeridos durante o processo de polimerização desses nucleotídeos em um RNA nascente. Tá, gente? Um ponto importante nessa fase de entendimento é que esse primeiro nucleotídeo que é alocado aqui para nossa RNA, pela nossa RNA polimerase 2, ele mantém os 3 fosfatos ligados a ele. Isso vai ajudar em processos pós-transcricionais, os quais vão ocorrer logo em seguida que o nosso RNA mensageiro começar a ficar pronto, o nosso RNA começar a ficar pronto. Tá? Entretanto, os outros nucleotídeos que vão sendo adicionados para aumentar a nossa fita de DNA, eles perdem nesse processo de polimerização fosfato inorgânico. Então o primeiro nucleotídeo vai ser sempre trifosfatado e os outros nucleotídeos vão ser sempre monofosfato durante esse processo de síntese do nosso RNA. Em terceiro lugar,
uma característica extremamente importante em comparação lá com a nossa replicação do DNA é que na transcrição só uma das fitas vai sofrer o processo, né, de ser molde para polimerização de uma outra estrutura que aqui no caso chamamos de RNA. Tá? Só uma das fitas é utilizada quando comparados lá a nossa replicação do DNA, onde é necessário que tenhamos a cópia das duas fitas para que tenhamos logo à frente a quantidade suficiente de DNA para que passe para as próximas células os quais serão produzidas naquele processo. Tá? Em quarto, nós temos o que nós chamamos de direção da síntese de RNA. Como existe lá na nossa replicação do DNA, também existe aqui na nossa transcrição de RNA, certo? Então, para que vocês entendam isso, eu trouxe aqui um pequeno exemplo do que seria um nucleotídeo. E aqui seria o nosso açúcar, no caso aqui a nossa ribose. E essa ribose teria um espacinho aqui 5' né, que é o carbono 5, e um espacinho aqui 3', que é o carbono 3. Essa história de 5' e 3' eu explico muito bem num vídeo anterior que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, tá? Porque vocês possam verificar ele direitinho e entender o que é essa história de 5' e 3'. Bom, voltando a esse quadro, quando a gente está sintetizando a nossa fita de RNA, essa extremidade onde está rica em fosfato, ela é a 5' que eu estou mostrando aqui, tá? E durante o processo de transcrição do RNA, o nosso DNA vai sendo dissociado nesta direção, certo? Então vocês enxergam aqui duas fitas de DNA, uma aqui e outra aqui. Aqui o DNA ainda está fechado e aqui o DNA ainda está fechado, mas aqui ele está aberto para que o processo ocorra. A nossa RNA polimerase vai seguir nesse sentido. Entretanto, os nucleotídeos, digamos aqui, vários nucleotídeozinhos livres, eles vão entrar neste sentido para a síntese da nossa molécula de RNA nascente. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma direção 5', 3' da síntese de RNA. Pois aqui a gente vai ter saindo uma estruturazinha que vai ser 5', 3', tá, gente? Então a orientação da síntese de RNA é 5', 3', mas a alocação de nucleotídeos é 3', 5'. Tá? Então vocês têm que ter essa característica importante na cabecinha de vocês. Uma coisa é a orientação da síntese, que é 5', 3', e outra coisa é como os nucleotídeos são alocados na molécula de RNA nascente, que é no sentido 3', 5', já que se necessita de uma região 3' OH livre para se adicionar nucleotídeos novos em uma polimerização realizada pela RNA polimerase 2. Tá, meus amiguinhos? E, bom, acredito que essas são as principais características que vocês têm que ter em mente para que vocês consigam realmente entender o conteúdo que eu vou trazer na próxima tela. Tá, gente? Até a próxima tela. Neste quadro a gente vai enxergar os mecanismos que estão por trás da transcrição de RNA em células de eucarioto. De maneira bem ampla, a nossa literatura divide ou em 3 ou em 4 fases ou etapas do processo de transcrição dentro das células. Ou se fala que tem 4 fases, que se inicia pela montagem, iniciação, alongamento e terminação, ou se fala que a montagem está dentro do processo de iniciação. Ou seja, neste caso teríamos iniciação, alongamento e terminação como as fases ou etapas do processo de transcrição. Eu vou iniciar falando da montagem separadamente, ir a cada um deles separadamente, mas essa visão geral de que a montagem pode estar dentro dos mecanismos de iniciação, vocês também têm que ter em mente. Bom, indo para a montagem, o que é a montagem? Na verdade, a montagem é considerada um meio pelo qual as nossas células fornecem todas as proteínas, RNAs e componentes
para que seja iniciado o processo de transcrição. A montagem está associada à formação de complexos proteicos lá no nosso sítio promotor, onde existe aquela região no qual as proteínas conseguem se associar e atrair a RNA polimerase. Tá, gente? Então, inicialmente na montagem, eu vou utilizar como promotor, o promotor mais conhecido na literatura, que é o Tata Box, tá? Vou colocar ele aqui então. Tata Box. Tá, gente? Então, na região Tata Box, nós teremos a alocação de uma proteína chamada TBP. Essa proteína, ela significa Tata Binding Protein, ok? Então ela se associa, ela tem alta afinidade pela região promotora Tata Box. Na verdade, a TBP, ela faz parte de um fator de transcrição, o fator TF2D, tá? Então a TBP faz parte de TF2D, assim quando a TBP se associa à região Tata Box promotora, TF2D também vem e se associa àquela região, tá? E este é considerado uma das maneiras e um dos primeiros fatores de transcrição os quais serão atraídos para a região promotora quando se tem um sinal de transcrição de um RNA, tá? Bom, quando se tem a alocação deste pequeno complexo TBP-TF2D, existe a atração de um outro complexo que é chamado fator de transcrição TF2A. O TF2A tem a função de estabilizar, de deixar forte a ligação de TBP com a região Tata Box e estabilizar este complexo proteico. A partir da ligação de TF2A, se tem a atração de um outro fator de transcrição muito importante, que é o nosso TF2B. A partir da alocação de TF2B, que também favorece a conexão de todas essas proteínas na região promotora daquele gene, se tem a atração da nossa RNA polimerase. Então a nossa RNA polimerase vem e se associa a essas proteínas, usando de base TF2B, e se aloca dessa forma na região no qual inicia a transcrição daquele gene, tá? Quando a RNA polimerase se associa a TF2B, ao mesmo momento existe também a atração de um outro fator de transcrição, que é o TF2F. TF2F vai estar alocado em conjunto com a RNA polimerase 2. TF2F parece ter a função de impedir que a RNA polimerase 2 se ligue em regiões os quais não são o sítio de iniciação da transcrição daquele gene, tá? Além disso, para finalizar, se tem a alocação de outros dois fatores de transcrição, que é o TF2H e também TF2E. E disse que a montagem está feita. Então a fase de montagem está feita e concluída pela alocação de todas as proteínas necessárias para que se inicie a transcrição do gene. Indo para a fase de iniciação per se, já aloquei aqui todas as proteínas necessárias sobre o nosso DNA, certo?
Então já enxergamos todas as proteínas que eu acabei de colocar uma por uma aqui, a nossa RNA polimerase, a região da RNA polimerase, a carboxy terminal, tá? E daí eu vou começar a falar como se inicia o processo de iniciação. Então a iniciação concerne a atividade de TF2H, pois TF2H tem atividade helicase, então ela separa as nossas duas fitas de DNA como uma fase essencial para que haja a transcrição daquele gene, e TF2H também faz fosforilação da região CTD da RNA polimerase 2. Essa região, após fosforilada, ela muda a sua conformação estrutural, bem como de toda a RNA polimerase. Isso faz com que a RNA polimerase inicie a alocação de nucleotídeos para a síntese de uma fita de RNA nascente. Então, o start da iniciação ocorre pela atividade de TF2H. Outras coisas também podem fosforilar o CTD, como por exemplo uma proteína associada ao ciclo celular que é a CDK9. Ela também consegue se associar a esse processo, fosforilando o CTD e dando o start para que haja a transcrição daquele gene-alvo. Até onde a iniciação vai? A iniciação vai até o momento no qual nós temos 60 a 80 nucleotídeos alocados já em uma fita de RNA nascente. Então, quando se chega em torno de 60 a 80 nucleotídeos, a iniciação é considerada para meios didáticos finalizada. Depois a gente vai para o processo de alongamento da fita recentemente sintetizada de 70 a 80 nucleotídeos. Esse processo de alongamento se inicia a partir da dissociação de TF2H e TF2E. Como vocês enxergam aqui, a gente não tem TF2H e TF2E durante o processo de alongamento. Entretanto, a TF2F ela se mantém sobre a RNA polimerase. Durante o processo de alongamento, que se inicia com a dissociação desses dois fatores de transcrição, a gente vai ter também a alocação de fatores de transcrição de alongamento, os quais vão se associar tanto à RNA polimerase quanto à nossa região CTD da RNA polimerase. Isso vai fazer com que hajam modificações a nível de fosforilação da região CTD, e mudando também a estrutura conformacional da RNA polimerase 2, esses fatores de transcrição de alongamento aumentam muito a atividade da RNA polimerase. Ela começa a fazer esse processo muito mais rapidamente de alocar nucleotídeos e produzir o RNA. Tá? Bom, em um determinado momento onde se finaliza o alongamento daquele nosso RNA, onde já se tem todos os introns e exons referentes àquele RNA-alvo, existe a dissociação dos fatores de transcrição de alongamento e vai se ter a ligação dos fatores de transcrição de terminação, os quais vão dissociar os fatores de transcrição de alongamento e vão se associar para que haja um início da terminação do alongamento. Assim, se chega na fase de terminação da transcrição. Essa fase se inicia a partir da alocação dos fatores de transcrição de terminação sobre o CTD e a RNA polimerase, e logo em seguida a RNA polimerase, que eu vou representar só por essa bolinha aqui agora, tá? Ela vai encontrar uma região ali no nosso DNA, ela vai encontrar uma região aqui que vai dar origem ao códon de terminação lá quando o RNA estiver sendo traduzido à proteína. Ela vai passar pela essa região, então se inicia aqui, ela passa por essa região, logo em seguida ela encontra uma região que é chamada de sequência de poliadenilação, o qual possui essa sequência consenso. Logo em seguida ela vai encontrar uma região que vai ter mais ou menos 10 a 20 nucleotídeos de distância
da sequência de poliadenilação, que vai ser chamada sítio de clivagem. Perdão. A RNA polimerase ela segue um pouco mais, passando pelo sítio de clivagem, e encontrando uma região cheia de GIU logo ao final daquela região gênica. E esse processo todo aqui acontece para que o nosso RNA, quando está sendo sintetizado aqui dentro da nossa RNA polimerase, ele consiga sair até aqui fora e encontre aqui uma endonuclease que vai clivar esse DNA, esse RNA nascente, na sequência, no sítio de clivagem dentro dessa área que foi recentemente traduzida. Obviamente, vai se restar um pedacinho de RNA livre lá quando a clivagem acontecer aqui. Tá, gente? Bom, este aqui é o fim da nossa transcrição gênica. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente para as próximas aulas que eu vou trazer é que quando a gente termina a síntese do nosso RNA, esse RNA já está em contato com a região CTD da nossa RNA polimerase. E essa região CTD, ela possui uma gama de proteínas associadas a ela, as quais são responsáveis por processos de pós-transcricionais. Esses processos pós-transcricionais se considera que estão acontecendo basicamente ao mesmo tempo do que o processo de transcrição do RNA está acontecendo. Por exemplo, quando em um determinado ponto de liberação de quantidade de nucleotídeos daquele RNA recentemente sintetizado já está fora da região de síntese e consegue atingir proteínas, por exemplo, que vão fazer o capeamento daquela extremidade do DNA 5', esse processo já vai acontecendo. Processos de excisão de introns também acontecem nesse momento aqui dentro do núcleo. Então as coisas estão acontecendo tudo mais ou menos que se sobrepondo umas sobre as outras em um determinado momento celular. Tá? Tendo isso em mente, mais à frente a gente discute sobre processos pós-transcricionais. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Por gentileza, ativem o sininho, deixem seu like e assinem esse canal para continuarem me ajudando a produzir muito mais desses vídeos sobre biologia, genética, bioquímica e fisiologia para vocês. Tenham um excelente dia e até a próxima!